Olá! Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Está no ar mais um episódio do nosso podcast. Hoje é domingo, 20 de abril, e seguimos com o estudo do trimestre. Alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. Nesta lição, exploramos como Deus se comunica por meio de elementos simbólicos e como podemos interpretar corretamente essas mensagens proféticas à luz das Escrituras. O nosso tema de hoje é Nimrod e Nínive. Antes de começarmos o estudo da lição, vamos nos colocar na presença de Deus em oração, pedindo que Ele nos conduza e nos dê sabedoria para entender a Sua palavra. Pai querido que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Agradecemos por mais um dia de vida e pela oportunidade de estarmos aqui, juntos, estudando a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos guie agora, abrindo a nossa mente e o nosso coração para entendermos a Tua vontade. Que o estudo de hoje nos aproxime mais de Ti, nos ensine a amar mais, servir melhor e viver com fé. Perdoa os nossos erros, Senhor, assim como queremos perdoar quem nos ofende, e livra-nos de tudo aquilo que possa nos afastar de Ti. Te pedimos isso com gratidão e confiança, em nome de Jesus. Amém. Hoje, vamos conversar sobre um tema que fala profundamente ao coração: a perda do Éden e a esperança de retorno. Sabe aquela sensação de que fomos feitos para algo maior, algo melhor? Pois é, essa lembrança silenciosa mora dentro de cada um de nós, e ela tem raízes lá no início da história humana, no jardim que Deus preparou com tanto amor. Mas então, o pecado entrou em cena, e por amor, Deus precisou fazer algo difícil: afastar o ser humano daquele ambiente perfeito. Não porque quisesse castigar, mas porque a presença do pecado não podia coexistir com a árvore da vida. Era uma medida de proteção, não de punição. Do lado de fora do jardim, a vida mudou radicalmente. O trabalho passou a ser árduo, a dor se tornou parte do cotidiano, e a existência, um constante desafio. A Bíblia descreve isso com clareza. Está escrito: com sofrimento você dará à luz filhos. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Gênesis, capítulo 3, versículos 16 a 19. Mas mesmo fora do Éden, Deus nunca abandonou seus filhos. Os nossos primeiros pais não perderam a esperança. Eles sabiam que o Rei verdadeiro, o Criador, ainda estava no controle, e confiavam que Ele abriria um caminho de volta. É por isso que, mesmo diante da dor e das perdas, eles levavam seus sacrifícios até a entrada do jardim. Ali, nos portões do Éden, aguardavam com fé o cumprimento da promessa divina. Desde o princípio, Deus revelou seu plano de redenção. Uma promessa de restauração que não apenas aponta para o retorno ao jardim, mas para a vida eterna ao lado dele. Lá no livro Patriarcas e Profetas, na página 38, Ellen White descreve algo profundo e emocionante sobre o Éden. Ela diz assim, abre aspas, o jardim do Éden permaneceu na terra muito depois que o homem fora expulso de seus agradáveis caminhos. Adão e seus filhos iam ali, à porta do paraíso, para adorar a Deus. Ali, renovaram seus votos de obediência àquela lei cuja transgressão os havia banido do Éden. Quando a onda de iniquidade se propagou pelo mundo e a impiedade dos homens determinou sua destruição por meio do dilúvio, a mão que plantara o Éden o retirou da terra. No entanto, na restauração final de todas as coisas, quando houver novo céu e nova terra, ele será restabelecido, mais gloriosamente adornado do que no princípio. Fecha aspas. Diante desses desafios, muitos recorreram a soluções humanas. Foi assim que nasceram as cidades-estado, uma tentativa de organizar a vida, facilitar a existência e, quem sabe, recuperar algo da harmonia perdida no Éden. Vamos olhar com calma? Primeiro, Gênesis, capítulo 4, versículo 16 diz: está escrito: então, Caim saiu da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Esse texto mostra que, mesmo após a expulsão, a presença de Deus ainda podia ser buscada. O Éden permaneceu ali por algum tempo, e Adão e seus filhos se aproximavam da sua entrada para adorar,
para renovar seus votos, para lembrar. É como se Deus deixasse uma lembrança viva do que era a vida em sua presença. Um sinal de que ele ainda estava próximo. Mas o tempo passou, o pecado se espalhou e veio o dilúvio. Ellen White nos lembra que a mesma mão que plantou o Éden foi a que o retirou da terra. É como se o céu dissesse: por agora, não. Mas, meu irmão, minha irmã, não para sempre. Porque vem aí um novo começo. E a promessa está lá, firme, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, está escrito: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Nesse novo começo, o Éden será restaurado. E mais do que restaurado, será ainda mais glorioso. Imagina isso, uma nova terra, sem dor, sem separação, sem pecado, e o jardim da presença de Deus, não mais com anjos guardando a porta, mas com Cristo recebendo os seus. Ouça, Gênesis capítulo 10, versículos 1 a 12. Este é o registro da descendência de Sem, Cam e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Estes foram os filhos de Cam: Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Havilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Estes foram os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz, valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Ácade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Em Gênesis, capítulo 10, versículos 1 a 12, são mencionadas as origens de cidades como Nínive e Babilônia, que mais tarde teriam grande destaque na narrativa bíblica. Com base no que sabemos sobre a história dessas cidades, que lições ou conclusões podemos tirar dessa passagem? Quando a gente lê Gênesis, capítulo 10, versículo 9, aparece uma frase que pode causar confusão. Está escrito: foi poderoso caçador diante do Senhor. À primeira vista, isso até parece um elogio, né? Algo como: olha só, um guerreiro valente que Deus admirava. Mas quando a gente vai mais fundo no significado original e no contexto, percebe que a coisa não é bem assim. Nimrod não era um herói no sentido bíblico da palavra. Ele era mais parecido com aqueles conquistadores das antigas mitologias pagãs, homens que buscavam poder, glória, domínio, mas longe dos princípios do céu. Ele era valente, sim, mas era uma valentia voltada para exaltar a si mesmo. Não era coragem para obedecer a Deus, era ousadia para se colocar contra Deus. Quando o texto diz que ele era um caçador diante do Senhor, a ideia ali não é de alguém que andava com Deus, mas de alguém que se opunha a ele, que desafiava-lhe a autoridade divina abertamente. É como se Nimrod dissesse, com sua vida: eu faço do meu jeito. E se a gente seguir a leitura de Gênesis 10, vai notar algo mais profundo. O capítulo inteiro mostra um movimento crescente de rebeldia. Os povos começam a se espalhar, sim, mas ao mesmo tempo se distanciam do Senhor. O espírito de Nimrod não foi um caso isolado. Ele representa uma linha de pensamento que continuaria crescendo, até que, um dia, o próprio Deus terá que intervir e pôr fim a todo esse mal. Hoje, vamos meditar juntos sobre um chamado que ecoa através dos tempos, desde os dias do profeta Jonas até os dias atuais. Um chamado urgente, amoroso, mas também solene. Um apelo de Deus para as cidades, para as nações e para o seu coração. Nosso pensamento de hoje está baseado nas palavras inspiradas da escritora Ellen White, no livro Profetas e Reis, páginas 161 a 163. Os tempos em que vivemos são desafiadores.
As cidades ao nosso redor estão sedentas por sentido, por direção, por um propósito mais elevado. E o que aprendemos com a antiga Nínive, aquela cidade poderosa, mas profundamente corrompida, é que Deus se importa com as cidades. Ele se importa com os povos. Ele se importa com cada um de nós. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa conhecer os atributos do verdadeiro Deus. Um Deus de justiça, mas também de misericórdia. Um Deus que convida, que chama, que estende a mão. E esse chamado, veja bem, não é apenas para os outros, é para mim, é para você. Nós somos os mensageiros de Deus para esta geração. Como embaixadores de Cristo, somos chamados a mostrar um mundo mais nobre. Um mundo que, infelizmente, tem sido esquecido por muitos, o mundo eterno. A cidade que realmente importa é aquela cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 10, fala sobre isso. Com os olhos da fé, podemos vislumbrar o limiar do céu, iluminado com a glória do Deus vivo. Cristo está fazendo um convite hoje, um convite pessoal, direto ao coração. Ele nos chama a buscarmos, com uma ambição santificada, a herança imortal. É isso mesmo. Ele está dizendo: Filho, filha, há um tesouro reservado junto ao meu trono. Venha, invista nisso, dedique-se a isso. Mas há também uma advertência. E ela é séria. Ellen White nos lembra da longanimidade de Deus, ou seja, sua paciência, sua tolerância, sua espera amorosa por aqueles que ainda resistem ao chamado. E essa paciência tem sido muito grande. Tão grande que até nos espanta quando pensamos em quantas vezes os seus mandamentos têm sido ignorados ou até mesmo insultados. Mesmo assim, o Senhor tem contido o seu juízo. Ele segura a mão, ele espera, ele insiste. Mas chega um momento em que a paciência divina se esgota. Esse é o ponto solene do texto. Um momento que nos convida a uma profunda reflexão. Há um limite. Um ponto em que os apelos cessam, em que os juízos se tornam inevitáveis, não por vingança, mas por justiça e, veja só, por misericórdia. Sim, até no juízo há misericórdia, pois Deus impede que o mal continue a contaminar e ferir os que ainda desejam andar na luz. Querido ouvinte, esse é o tempo da graça. Esse é o momento de ouvir a voz de Deus e não endurecer o coração. Cristo está chamando você para ser um mensageiro dele, para ser luz no meio das trevas, para mostrar que existe uma cidade melhor, uma herança eterna, um lugar preparado para todos aqueles que aceitam o convite do Salvador. O tempo da oportunidade é agora. A misericórdia está disponível. O céu está nos chamando. Vamos responder a esse chamado? Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus, obrigado por tua paciência. Obrigado por ainda nos chamar, mesmo quando tantas vezes nos desviamos. Ajuda-nos a sermos mensageiros fiéis, a enxergar com os olhos da fé a cidade eterna e a nos preparar, dia após dia, para morar contigo. Em nome de Jesus, amém. Fique com Deus. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de esperança. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Minuto Escola Sabatina. No próximo encontro, vamos explorar o tema, o chamado de Abraão. Reserve um momento especial para ouvir e refletir. Que Deus abençoe você grandemente. Até o próximo episódio. Maranata, o Senhor logo vem.